Os irmãos e irmãs, quando eu era adolescente, lá perto da minha casa tem uma BR 265. E exatamente na frente do meu bairro, cortando meu bairro ao meio, essa BR faz uma curva sutil. Se é uma curva grande, o pessoal freia, para passar nela. Mas como era uma curva muito sutil, acontecia muitas vezes de algum caminhão vinha assim, a 120, 130 por hora, aí chegava na curva, as rodas do lado de cá levantavam e o caminhão ia lá no buraco. Quando eu era adolescente, no certo caminhão baú, veio a milhão. Quando levantou as rodas do lado esquerdo para tombar no buraco, bateu num coqueiro, consertou e continuou a viagem. E para testemunhar esse fato, até hoje o coqueiro que está ao lado da BR é torto, desse caminhão que bateu lá. Um ateu que visse essa cena ia olhar e falar assim: nossa, que sorte! Se o motorista daquele caminhão tinha fé em Deus, com certeza ele deve ter parado tremendo, porque imagina, quase caiu lá dentro do buraco, e deve ter dito: nossa, foi um livramento de Deus. Assim, cada um de nós consegue observar na sua vida, na vida da sua família, alguma coisa que a gente pode ter certeza, não, isso foi Deus. Se não fosse Deus, eu não sei o que eu ia fazer. Isso aqui foi Deus. Se cada um de nós tem essa experiência, muito mais o povo de Israel que saiu do Egito, que tinha visto grandes maravilhas realizadas por Deus. No entanto, se fisicamente eles tinham saído do Egito, o coração deles ainda estava lá na escravidão. Tanto é que lá no deserto, qualquer probleminha que dava, eles começavam a falar: lá no Egito é que era bom, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha cebolas, lá no Egito tinha água, como é o caso da leitura que nós ouvimos. O povo constantemente com saudades da escravidão. Eles saíram fisicamente do Egito, mas não se converteram a ponto de aceitar a liberdade. Isso demorou 40 anos. Foi uma longa quaresma. Esse tempo quaresmal, e por isso a quaresma cita tanto o livro do Êxodo, é uma experiência semelhante a essa do deserto. A gente tem que converter o nosso coração para deixar a escravidão de qualquer coisa que nos escravize, para ficar livre de Deus, para Deus. Quando os israelitas, mesmo depois de tantos sinais, reclamam com Moisés: mas não tem água, para que a gente foi sair do Egito? Para a gente morrer nesse deserto? Não era melhor a gente ter ficado lá? Será que não tinha cova suficiente lá no Egito? A gente tinha que vir para morrer aqui? Essa e tantas outras provações, Moisés, lá no final dessa peregrinação, a gente conhece a frase porque Jesus citou, mas ele fala assim: Deus permitiu que vós passassem fome no deserto, para que soubesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa frase que Jesus citou é de Moisés, dizendo para o povo, depois que já tinha passado, por que às vezes Deus permite tribulações? Por que Deus permitiu o povo passar sede? Para saber que não é a água a coisa mais importante. Por que Deus permitiu o povo passar fome? Para saber que não é o alimento o mais importante. Por que Deus permite a gente às vezes sofrer com doença ou sofrer com alguma outra coisa? Para a gente saber que não é a saúde, não são os bens que são as coisas mais importantes. É para a gente abandonar o apego e a idolatria. E aqui, veja bem, o fato de Deus querer que a gente aproveite as nossas tribulações para nos converter e nos desapegar, não significa que Ele é o autor das nossas tribulações. Às vezes as tribulações da nossa vida têm 3 fontes. Primeira fonte, nossas ações. Não aqui em Bonfim, que é uma cidade santa, mas lá onde eu nasci e cresci, às vezes tem algumas mocinhas com pouco juízo, às vezes arruma um namoradinho que não gosta muito de serviço,
Aí esse namoradinho às vezes comete alguns pequenos crimes, fuma aquela erva que vem lá do Paraguai, que eu acho que não dá para fazer chá. E aí ela fica com aquele sujeito ali pensando assim, não, mas ele vai mudar. Aí depois os dois se juntam, ele bate nela, falta coisa dentro de casa, volta e meia tem que estar mudando porque ficou devendo a erva do Paraguai, né? Tem que fugir, porque senão vai lá para o cemitério. Então, volta e meia não tem casa, vai daqui para ali, dali para cá, falta tudo. Aí eu pergunto, a tribulação na vida dessa moça é culpa de Deus? Não. É consequência das ações dela, das escolhas dela. Escolheu errado. Às vezes a gente pega a sementinha e planta vento, e aí a gente colhe tempestade o resto da vida. Segunda coisa que nos traz tribulações, a vontade dos outros. Assim como Deus respeita a nossa liberdade, Ele também respeita a liberdade dos outros. Se agora a hora que eu sair aqui fora da igreja, vier alguém com uma arma e me der um tiro, foi Deus que me deu o tiro? Não. Porque o outro, sabe-se lá Deus por quê, deu na ideia e falou, eu vou dar um tiro no padre. E ele é livre para fazer isso. Então, às vezes, as tribulações que nos acontecem vêm da escolha do outro. Também pode acontecer. Terceira coisa que nos traz tribulações, o fato dessa vida não ser perfeita. Então, por exemplo, depois dessa missa eu vou celebrar uma outra missa na zona rural. Se quando eu estou passando de carro, sei lá, der algum problema no carro, o eixo do carro quebrar, o carro capotar e eu morrer, por que isso aconteceu? É Deus que quebrou o eixo do carro? Não. É porque enquanto existir carro, o carro quebra. 99% das vezes ele quebra num lugar onde pode quebrar. Você simplesmente arruma e pronto. Mas pode acontecer de às vezes ele quebrar aonde aquilo vai levar a um acidente. Isso é da natureza das coisas. É porque existe carro, simplesmente por isso. Não é porque Deus quis. Então é triste às vezes, e até uma mentalidade pagã. O pessoal fala isso muito em velório, né? Às vezes a pessoa morreu de uma maneira trágica, aí vem alguém tentando consolar e fala assim, não, mas isso aí foi vontade de Deus. Acho que Deus fica lá no céu assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Então, meus irmãos, que a gente tenha muito cuidado com essas coisas, porque Deus concede à sua criação certa liberdade. O que nós podemos dizer, junto com a Sagrada Escritura, carta de São Paulo aos Romanos, é o seguinte, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus e nos acontece, sei lá, uma doença, a gente pode usar aquilo para o bem, oferecendo nosso sofrimento a Deus, tendo paciência, exercendo as virtudes. Se acontece uma tragédia na nossa vida por causa do outro, a gente pode oferecer aquilo a Deus, perdoando quem nos fez o mal, tentando remediar a situação. Se acontece um acidente, como o próprio nome diz, não é ninguém que quis, é da própria natureza das coisas, a gente também pode usar aquilo para o bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O povo aqui sentiu sede, não é porque Deus quis que eles sentissem sede, é porque no deserto não tem água. E eles podiam ter usado essa provação para dizer assim, mais do que a água física, vem a nossa fé, a graça, ou como Jesus chama no Evangelho, a água viva. Que como disse Moisés, e repetido por Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que nessa quaresma a gente aprenda a pegar cada cruz, cada tribulação da nossa vida e ofereça a Deus. E saiba usá-la para o nosso bem, mas sem achar que é Deus que põe essas pedras no meio do nosso caminho, que não é. Aí vem o Evangelho. Jesus, ele converte aquela moça. Às vezes a gente pensa que para converter alguém, o caminho mais certo, o caminho que agrada a Deus, é ficar falando na cabeça da pessoa sem parar. Ficar acusando a pessoa dos pecados que ela faz. E não é nesse caso aqui o que Jesus fez. Jesus estava lá meio-dia, hora sexta, sentado lá na beira do poço, um calor
terrível. Lá vai a coitada da moça pegar água no poço. Pergunto a vocês, meio-dia é hora de buscar água no poço? Se não tem água na sua casa, ou você vai de manhã cedinho, ou você vai de tardezinha. Meio-dia não é hora de ninguém ir no poço. Meio-dia, para o almoço já está pronto, né? Na roça você já está tomando café da tarde, meio-dia. Essa moça foi meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Jesus depois vai falar aqui, você já teve 5 maridos, e o que você está agora não é seu marido não. Não sei, mas pelo que eu entendi, ela estava com o marido ou a outra. Então imagina que escândalo que não deve ter dado lá nas cidades pequenininhas da Samaria. Então, quando ela ia de manhã junto com todo mundo, graças a Deus aqui em Bonfim não tem isso, né? Mas lá em Samaria o pessoal era terrível. O pessoal falando, tá vendo aquela ali, ó? Tá andando com o marido da fulana, e aquela ali não vale nada. Como ela não queria escutar isso, como ela tinha vergonha dessa situação, ela pensou, vou meio-dia, ninguém vai estar lá. E aí ela vai indo lá com o baldezinho dela, dá de cara com Jesus. O que Jesus fez? Jogou na cara dela? Aí, sem vergonha, vim nessa hora, né? Não. Às vezes, com a maior boa vontade, a gente querendo converter uma pessoa que a gente ama, a gente afasta ela de Deus, que a gente fala na hora inoportuna. Então Jesus começa a conversar com ela. Dá-me de beber. Pelo sotaque ela percebeu, nós, judeu não conversa com samaritana. Então quem que é esse homem? Aí ela estranhou e falou com Jesus. Como é que tu, sendo judeu, pede de beber para mim que sou samaritana? E aí Jesus diz, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus começa a conversar com a mulher. Está aí o que converte, conversar com Jesus. Como é que a gente chama isso? Oração. Quer se converter? Reza todo dia. Ah, não converti ainda não, reza mais. Aqui está pouco. O que converte é a oração, é conversar com Jesus. O primeiro sinal que a samaritana se converteu, ela confessou seu pecado. Quando Jesus diz assim, vai chamar seu marido, ela poderia despistar, né? Fala, não, pode achar que eu chamo, espera aí um pouquinho, e ó. Mas não, ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus disse, dissestes bem, porque aquele que está com você não é seu marido. Então veja, primeiro sinal de conversão, ela se reconheceu e confessou. Segundo sinal de conversão, ela reconhece Jesus como seu Salvador. Quando Jesus disse que Ele é o Cristo, o Messias que deveria vir, ela acredita. Terceiro sinal de conversão, ela vai anunciar aos outros. Porque se uma pessoa verdadeiramente se converte, ela não guarda a fé para si, ela quer transmitir. Foi lá na cidade, aquela mulher que tinha vergonha de encontrar com os outros, perdeu a vergonha, saiu anunciando para todo mundo e funcionou. Um monte de gente foi lá ver Jesus. Aqui na nossa paróquia a gente tem casos assim, pessoas que se converteram e foram lá e trouxeram outras pessoas para a igreja. Temos inúmeros exemplos de gente que hoje em dia é católico, vem à igreja, porque foi uma outra pessoa convertida que foi lá e buscou. Isso é um sinal claríssimo que a pessoa realmente está no caminho de Deus, que ela encontrou a água viva, porque é o Espírito Santo, a água viva que traz esses efeitos, não é só o nosso esforço. Então, meus irmãos e irmãs, que nós aproveitemos esse tempo de quaresma para combater em nossa vida as idolatrias e os apegos da escravidão do pecado. Nós aproveitemos esse tempo favorável para conversar com Jesus em oração, para que então, quando a água viva, que é o Espírito Santo, jorrar em nós para a vida eterna, que a gente possa alcançar a salvação não apenas para nós, mas também para todos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,